Mas é isso, gente. Hoje é o dia que eu respondo perguntas. Eu respondo respostas às vezes também. As lives vão ser no YouTube, gente. Eu vou anunciar... Caso vocês não me sigam no Insta, é onde eu me comunico com vocês. No Insta é onde eu mais consigo postar coisas rápidas e falar algumas coisas rápidas. Então, se vocês querem ter certeza de onde eu tô online, essas coisas assim, eu sempre coloco no Insta, tá? Não existe nenhuma rede que eu consiga mandar uma mensagem pra todo mundo que me segue ao mesmo tempo. Não gosto de fazer em múltiplas plataformas, não curto. Não curto porque eu não consigo acompanhar o chat e porque agora, fazendo só no YouTube, eu quero trabalhar em construir um canal só. Só trabalhar no YouTube e fazer o meu YouTube ficar maior. Porque o YouTube, gente, eu vou começar de outra forma. Meu objetivo é chegar no máximo de membros da classe trabalhadora possível. E a classe trabalhadora brasileira utiliza, em maior parte, o YouTube. O YouTube é a rede social mais popular do país, eu acho. Acho que é a primeira, tirando o WhatsApp, se você considerar o WhatsApp uma rede social. E então, se eu quero atingir a classe trabalhadora, eu tenho que ir para as redes que a classe trabalhadora usa. Eu já tô no TikTok, o TikTok cresce, o Facebook é o que mais tem inscrições. Mas o Facebook, muita gente tem a conta e não usa. Com mais ativos, hoje é o YouTube. Tem alguns dados que indicam que é o Insta, porque é difícil de dizer quantas pessoas têm o registro e quantas pessoas usam ativamente, né? A Twitch é uma plataforma hermética e é um nicho pequeno, exatamente. Fazia muito sentido quando eu tava começando. O objetivo do meu canal era contribuir com a formação de novos militantes. Eu não achava que seria possível, quando eu comecei o canal lá atrás, chegar numa grande massa de pessoas, porque eu achava que a internet ainda era muito inacessível, que a linguagem era muito inacessível, essas coisas e tal. Eu fui pego de surpresa, uma surpresa muito positiva, e eu atingi muito mais gente do que eu esperava. A partir dessa leitura, eu acho que vale muito mais a pena eu dedicar o meu tempo nas plataformas que a classe trabalhadora usa mais. Então eu uso bastante TikTok, uso bastante Instagram e vou focar mais no YouTube, que eu já tenho um YouTube relativamente grande, tem 300 e alguma coisa mil lá. Então, a Twitch é a minha menor rede. E agora com a debandada da Twitch, meu público tá caindo. Deixa eu ver quantas pessoas tem agora. Não, hoje tá bom até 1.100. Eu tava com a impressão de que tava caindo mais. Eu achei que ia ser menos. Enfim, o Luigi me influenciou sim, O Luigi é meu padrinho, gente. O Luigi me inseriu na cena, me apoiou pra caramba, fez o meu YouTube ter tração e ter público. Eu devo muito ao Luigi, eu escuto muito o que o Luigi fala. E o Luigi me ensinou muito sobre redes sociais. Me ensinou e ensinou muito pra Soberana. A Soberana usa muito dos ensinamentos dele. Que ele dá no aulão lá, a gente aprendeu pra caramba com ele. Então, o alerta que o Luigi fez, basicamente serviu pra eu pensar, eu não tô louco, sabe? Eu já tava com essa impressão, já tava com vontade de sair, e aí o Luigi fez eu perceber que eu não tô louco. Parte 2 do Reagan, no máximo até o fim desse mês. Novamente, eu falei sobre isso ontem. Eu tô tendo que revisar uns documentos, porque tem uma parte do governo do Reagan que a galera da direita diz que é teoria da conspiração. E eu tô querendo ser o mais rigoroso possível pra que ninguém acuse a gente de estar propagando a teoria da conspiração, porque não é teoria da conspiração. A única coisa boa da CIA é que depois de um tempo eles liberam todos os documentos e falam assim, eu fiz mesmo, fui eu que fiz, e se reclamar eu faço de novo. É a única coisa que não dá pra criticar. Ah, antes que eu esqueça também, eu recebi eu às vezes recebo, né, livros de editoras, eu já mostrei alguns pra vocês, e aí eu comentei com um camarada da Expressão Popular que eu tava estudando Gramsci ultimamente. E aí ele me mandou os livros da Expressão Popular que versam sobre o Gramsci, então eu queria mostrar pra vocês aqui. Deixa eu espelhar aqui, pra dar pra ler. Vai ficar esquisitíssimo, mas é necessário. Aqui, ó. O livro que eu queria era esse aqui. Aí eu recebi de presente da Expressão Popular. Gramsci, Poder, Política e Partido. Um livro curtinho. Tô pensando em ler ele, tipo, agora à noite. Porque deve dar pra ler numa tarde, né? Mas eles mandaram outros dois. Eles mandaram essa biografia do Gramsci. Gramsci, uma nova biografia do Ângelo Dorsi. Todos da Expressão Popular. E mandaram também esse aqui que eu não conhecia. Gramsci e a Verdade Efetiva das Coisas. Também da Expressão Popular. Esse aqui eu tô curioso. Você tá vendo que eles estão fechados, né? Porque eles chegaram ontem. Esse aqui eu tô curioso pra investigar, mas eu queria muito começar a estudar o Gramsci um pouco mais, né? Principalmente, o que me instigou a estudar mais o Gramsci? Existe uma distorção das teorias do Gramsci por parte da extrema-direita olavista, que falam que existe uma teoria da hegemonia gramsciana. Não, Gramsci é um marxista-leninista, esse aqui é o problema. Esse tipo de dúvida é o problema. As pessoas falam, pô, o Gramsci era um trotskista, era um liberal, era um eurocomunista, era um crítico do marxismo-leninismo. O Gramsci era um marxista-leninista que trabalhou na construção do Partido Comunista da Itália. Como que você lê tão rápido? Prática. É prática. Quais cadernos do cara você lê? Eu nunca li todos, então eu não sei. O que você acha dos livros da Editora Contexto? Eu usava muito pra preparar a aula. Tem livros bons, mas honestamente, pra ser honesto, né, com vocês, tem livros que são bem ruins. Então, eu cito um livro que eu li que eu achei ruim, não serviu muito bem pro propósito que eu comprei ele. Os livros sobre história antiga. Eu achei que os livros sobre história antiga deixam bastante a desejar. Agora, um livro que eu acho muito bom, um livro sobre história medieval.
O Sobre História Medieval eu acho ele bem atualizado, ele é bem moderno, ele tem uma tese muito moderna. Então, depende do seu senso crítico. Mas é isso, eu tô estudando um pouco mais o Gramsci porque ele foi sequestrado, né, pela extrema-direita e é utilizado como uma espécie de pensador pós-marxista-leninista ou o primeiro anti-marxista-leninista, o que é uma bobagem, gente. Isso ignora completamente os anos que o Gramsci não estava preso, que ele era militante do PCI e que ele escrevia os cadernos do cárcere, eu já falei isso pra vocês, em código, porque ele era censurado. Então até brinquei com vocês que o Gramsci escrevia o nome do Stalin como Giuseppe. Ele escrevia Giuseppe pra passar pela censura. Ele escrevia em código pra não ser censurado quando ele tava escrevendo. Não é o Kadura, nem o Camoli, Sempre eu vi que ele era centrista, esse tipo de distorção que eu tô tentando dar uma combatida. O Gramsci era um marxista-leninista, defensor da Terceira Internacional. Mas existe essa coisa do Gramsci crítico, o Gramsci como o primeiro eurocomunista, e isso vem muito do cara que ficou com o espólio do Partido Comunista Italiano, que é o Palmiro Togliatti. O Palmiro Togliatti virou o principal líder do Partido Comunista Italiano depois que o Gramsci morreu. E aí ele é que foi responsável por esse apagamento da militância marxista-leninista do Gramsci. Ele foi o primeiro a fazer uma espécie de revisão do pensamento do Gramsci e usar o pensamento do Gramsci da forma como ele bem entendia. Quem que prendeu o Gramsci? O governo fascista. Deixa eu começar a ler os pics, né? Tô sendo mal educado com vocês. Eli Souza, com Z. Obrigado pelos R$3. Dá pra considerar comunismo uma forma de democracia? Um abraço, seu lindo. Não só uma forma de democracia, como a forma de democracia. O que é democracia? Democracia é o poder das pessoas. O que acontece? Pegando aqui parte da teoria marxista. Caso vocês queiram saber um pouco mais a respeito de como os marxistas pensam democracia, leiam o livro Estado e a Revolução do Lenin. O que acontece? Na teoria marxista, se existe Estado, existe ditadura. Porque se existe Estado, existe a possibilidade do monopólio da violência, e esse monopólio é capaz de, à força, colocar a vontade de um grupo acima da vontade de outro grupo, sem o seu consentimento, correto? Então ditadura é isso, é a imposição da vontade de um grupo sob a vontade de outro grupo, sem o consentimento desse segundo. Ora, se tem Estado, existe a possibilidade dessa imposição. Então, se nós temos Estado, nós temos ditadura. Mas, ditadura e democracia em sociedades com Estado são duas faces da mesma moeda. A questão é que, para nós marxistas, se existe Estado, esse Estado é governado, é dominado, é aparelhado por uma classe específica, uma classe social. Na nossa sociedade brasileira, por exemplo, a classe social que domina o Estado, que controla o Estado, que aparelha o Estado, é a classe da burguesia. Então nós, atualmente, segundo a teoria marxista, vivemos uma ditadura da burguesia. Uma ditadura da burguesia, ao mesmo tempo, é uma democracia para a burguesia. Porque quem pode ter a sua voz ouvida, as suas vontades aferidas, os seus desejos acatados? Quem tem o domínio do Estado, que é a burguesia. Então existe uma ditadura para a classe trabalhadora e uma democracia para a burguesia. Ora, numa transição socialista, no qual a classe trabalhadora vai tomar o Estado continuará sendo um aparato de violência de classes. Ou seja, continuará sendo uma sociedade ditatorial. Só que agora é o que o Marx chama de ditadura do proletariado. Então nós teremos uma ditadura para as classes dominantes de outrora, uma ditadura para a burguesia, mas uma democracia para as classes trabalhadoras. Isso o Lenin chamava em alguns textos de ditadura democrática, que parece uma contradição, parece um paradoxo. Mas não é um paradoxo, porque se existe ditadura para uma classe, existe democracia para a outra. No comunismo, isso não será mais necessário, porque não existirá mais a classe burguesa. Perdão, não existirá mais essa classe que sofre a ditadura. A ditadura é sobre a burguesia. Uma vez que a burguesia é erradicada, não é mais necessário essa dinâmica de ditadura, de imposição da vontade da classe trabalhadora sobre a burguesia sem o consentimento da burguesia. Então, portanto, nós não vivemos em uma democracia? Não. Nós, da classe trabalhadora, não vivemos numa democracia. E vocês querem um exemplo evidente disso? Nós estamos tendo o avanço da privatização dos serviços de água e saneamento no Brasil todo, não é? Se a gente vai fazer pesquisas com as pessoas, ainda, apesar de toda a propaganda, as pessoas ainda são contra a privatização dos serviços de água e saneamento. Mas mesmo assim, isso está sendo tocado a toque de caixa. Tocado a toque de caixa não ficou legal. Isso está sendo aprovado, está indo para as câmaras numa velocidade recorde.
Por quê? Porque é demanda da burguesia não só nacional, mas internacional. É demanda do imperialismo. Então, como que a gente pode dizer que a gente vive numa democracia, sendo que a vontade da maior parte da população, que é a classe trabalhadora, não é levada em consideração quando se toma uma decisão dessa magnitude, que é a privatização dos serviços de água e saneamento? Eu tô dando um exemplo. Isso é um exemplo prático e imediato do que é uma ditadura da burguesia. Ah, a classe trabalhadora quer uma coisa. Foda-se, a burguesia vai impor a vontade dela. Então, só pra esclarecer, né, se vocês querem ver uma exposição muito mais minuciosa e didática disso, leiam o livro Estado e Revolução do Lenin. E tem outros textos do Lenin que ele fala sobre isso. Não é só um texto, né? Eu tô só citando o texto mais organizado dele, né? Porque o Lenin escrevia muitas coisas pra demandas imediatas, ele não tem tantos livros que foram escritos pra posteridade como monumentos, né? Vai ter mais vídeos como princípios básicos no canal? Sim, eu já tô fazendo eu já tô bem avançado num que eu acho que vai ficar bem legal. Que veio por demanda da formação interna da Soberana. Os militantes da Soberana me pediram pra fazer uma formação específica, e aí eu tô unindo o útil ao agradável e fazendo uma coisa pra todo mundo. Acho que eu respondi a pergunta da melhor maneira possível, e não vai ser um remake do Princípios Básicos, vai ser um complemento muito bom pra aquele vídeo. Vai ter muita coisa repetida, mas eu acho que serve pra, digamos assim, explicar alguns conceitos com outras palavras. Ah, e eu tô fazendo uma parceria com o Thiago Santinelli, que vai ser também um complemento daquele vídeo. Então vai ter bastante material, digamos assim, básico pra vocês, caso vocês queiram introduzir novas pessoas ou tirar dúvidas imediatas e tal. Nem todo mundo consegue ler, nem todo mundo tem tempo pra ler, desenvolveu as habilidades necessárias pra conseguir ler esses textos tão velhos. Então eu tô tentando facilitar as questões aqui. Rian Coelho, obrigado pelos R$5. O que ajuda mais? Ser membro no YouTube ou Apoia-se? Porque já tô no Apoia-se. O Apoia-se ajuda mais, gente. Então, porque o Apoia-se é muito mais estável. Eu pago, assim, o canal tá de pé por causa do Apoia-se. Todas as baixas que eu tive em YouTube, baixas da Twitch, do TikTok e tal, o que sustentou, que conseguiu fazer com que eu pagasse, principalmente pagasse a galera que trampa comigo, foi o Apoia-se. Então eu agradeço de coração todo mundo que, assim, conseguiu dispor do seu tempo pra entrar num site fora daqui e apoiar com algum valor, seja qual valor for, porque isso é o que manteve o canal de pé quando a gente tem as flutuações da internet. De verdade, assim. Peraí que eu tô vendo os Pix aqui. Sanavio, obrigado pelos R$3. Ian, como consegue contexto histórico pra ler o que fazer? Pois é, nossa, boa pergunta, cara. Eu acho que a melhor maneira de ter o contexto histórico pro que fazer é pegar um livro que tenha boas notas de rodapé. Então, conforme você vai lendo, as notas de rodapé vão contextualizando o que o Lenin estava falando. Mas saiba que é uma coisa complicada, viu? É complicada porque tem um contexto muito específico. E se você quiser ver um pouco mais do contexto histórico da época, pega um livro que vale muito a pena ler, que é a História do Partido Comunista Bolchevique da União Soviética. Eu sei que é um nome enorme aqui, mas eu vou colocar aqui no chat. Esse livro, pega só o capítulo que fala sobre essa época, mais ou menos o final do 19 e começo do 20. Eles explicam um pouquinho do contexto que fez com que o Lenin precisasse escrever esse livro. Então, se você quiser algo fora do livro, vale a pena esse. Mas se vocês pegarem a versão da Boitempo, as notas de rodapé são bem competentes em explicar e contextualizar o que o Lenin estava falando. Aqui, ó, vou passar pra vocês aqui no chat. O livro é gratuito, não é pirataria isso aqui. Isso aqui é cortesia do PCR, do Partido Comunista Revolucionário. Comrade Coyote, obrigado pelos R$3. Espero que você não seja o Coyote que faz as pessoas entrarem legalmente nos países. Faz a enquete dos vídeos que nunca vai fazer. Stalin lá os dois, eu vou fazer. Eu vou fazer isso agora. Pra vocês gastarem o ponto de vocês à toa. E eu não dar a recompensa, né? Vou deixar 5 minutinhos aqui, ó. 5 minutinhos de alegria. Qual vídeo eu tenho menos chance de não fazer? Qual que é o não vídeo que eu menos tenho não chance de não fazer? Essa é a pergunta que eu faço pra vocês. Gramsci 420. Obrigado pelo 666. Você voltou afiado na teoria depois das férias. Toma uma besta. Obrigado. Obrigado de coração. Eu tô numa pira de ler pra caralho, assim. Eu tenho esses surtos às vezes. Todo dia eu tô lendo alguma coisa nova. Eu tô meio nessa brisa. Eu tenho que aproveitar que eu tô com essa energia. Ó, lá os dois tá ganhando, que é o não vídeo que eu menos tenho chance de fazer. Eu acho o Alisson maravilhoso. Recomendo muito os livros dele. Principalmente o sobre fascismo. O Alisson Mascaro, o professor Alisson Mascaro. Eu queria mostrar pra vocês uma coisa. Em comemoração do Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, gente, eu vou falar aqui porque tem bastante gente que não tava aqui ontem. Alisson mais calvo, nada, o homem tem cabelo pra caramba. A loja da Soberana tá com os pôsteres em oferta. Então nós temos o pôster aqui da Angela Davis, das Revolucionárias, das Bruxas da Noite e da Célia Sanches. Pôsteres maravilhosos aqui. Já já eu vou tê-los na minha parede. É que eles não chegaram ainda. Alisson mais caro, E nós temos aqui o pôster das Revolucionárias. Tem a versão A3, que vocês pediram muito, né? Nós temos a Krups, a Olga, a Ana Montenegro, a Célia Sanches e a Kathleen Cleaver. Com uma frase da Clara Zetkin. Então eu vou mandar aqui, ó, a loja da Sobe Raba pra vocês aproveitarem a oferta. Belezinha?
Você planeja um Porque Odiamos FHC? Pois é uma coisa que me perguntaram. Se eu fosse fazer de mais um brasileiro, qual seria? Eu fiquei pensando sobre. Eu fiquei pensando sobre mais presidentes, ou eu posso pegar algum burguês, que aí é pra eu me colocar sobre risco de maneira absoluta, né? Então pegar, tipo, o Roberto Marinho, pegar um burguês, assim, que seja muito importante pra história do Brasil, ou pegar os presidentes da época da ditadura, né? A Bílio Diniz eu meio que fiz um pocket já. Vou pro YouTube, sim. Tem que ser alguém morto, pois é. Ah, um que é fácil de fazer. Samuel Klein. Nossa, esse dava um vídeo de 5 horas. Esse dava um documentário a lá Jeffrey Epstein. Pior que o filho dele ainda tá fazendo merda, né? Esqueci o nome do filho dele. O pessoal falando do nome do Alisson. Cara, do Silvio Santos eu tenho que fazer e deixar pronto pro dia que ele morrer eu lançar 1 minuto depois. Pra ser bem oportunista mesmo, assim, pegar o hype no alto. O cara bateu no chão na horizontal, tem que ter vídeo já. Cadáver nem esfriou, já vai ter vídeo dele. Porque o cara que a galera gosta de comprar as mentiras, viu? Puta que pariu. O cara mente que ele era camelô e os caralho. Puta mentira isso, tá, gente? Ah, ele vendia caneta, e com uma caneta ele comprou 2, depois ele comprou a emissora. Aham, aconteceu muito isso. É, vendedor de carteirinha de plástico pra título de eleitor. Nossa, que vitória. Cara, eu tinha um professor na escola que contava essa história. Meu professor da escola falava que o Silvio Santos era um modelo de empreendedor e os caralho. A próxima collab já tá vindo aí, eu já tô angariando perguntas pro próximo convidado pra mandar pra ele, né? Eu sempre mando as perguntas antes para os convidados pensarem sobre, e só basta a gente achar um horário específico porque tem a diferença de horário, né? Mas eu tô gostando que os convidados estão com bastante diversidade de países diferentes. Claro que a língua inglesa é que unifica todo mundo, vai ser o Hugo. Acho que eu já tinha falado isso, né? O Hugo Opnik, que é sérvio. Aí eu queria saber principalmente como é que foi crescer na ex-Yugoslávia, né, no território dos Balcãs, quando o fascismo tava avançando muito, muito lá. Eu gostei que você perguntou assim, quando que vai sair o Porquê Odiamos Tanto Olavo de Carvalho? Eu gostei que você colocou tanto no meio. Não é só Porque Odiamos Olavo de Carvalho, é Porque Odiamos Tanto Olavo de Carvalho. Michel Klein, é esse, né? Deixa eu ver os pics aqui. Alguém mandou R$5 sem mensagem? Vai, Zé. Camarada Petkovic. O Petkovic é da Sérvia também, não é? Nossa, veio coisa pra caramba. Guilherme, obrigado pelos R$3. Tá jogando Tekken 8? Parou em qual rank? Tô jogando, eu tô no Shinryu. Eu tô preso nos rankings vermelhos, eu não consigo passar dos rankings vermelhos. Eu sinto que aqui no Brasil, sei lá, tem menos... Aqui na América do Sul, né? Tem menos gente jogando, aí fica mais difícil de subir de ranking. Eu encontrei o Léo Chaves no ranked e ele ganhou de 6-0 de mim. JF Webel, obrigado pelos R$5. Como informar a classe trabalhadora através da mídia tradicional? O que você chama de mídia tradicional? Porque se você tá falando de televisão, a televisão ela criou um grande problema para comunicação revolucionária. Porque quando o jornal era a forma dominante de comunicação de massa, era possível ter jornais clandestinos, revolucionários, populares. A própria Revolução Russa é prova disso, né? Quando surgiu o rádio, era possível ter rádios piratas, rádios revolucionárias, disputar esse espaço. Os próprios argelinos usaram muito rádio, principalmente num país que tinha grande parte da população analfabeta. Quando a televisão surge como esse veículo de comunicação de massa, ela causa um problema, porque a televisão ela precisa de uma quantidade gigantesca de capital constante para funcionar. Então é muito difícil ter televisões clandestinas, piratas, revolucionárias, porque para a televisão funcionar, ela é muito cara. Deixando em palavras mais claras. Para disputar a televisão, eu particularmente nunca vi algo que não fosse pós-revolucionário. Ou seja, a partir do movimento de massas que se toma os aparatos de comunicação e aí sim a televisão ter uma comunicação proletária. O que eu acho que fez com que isso mudasse é a internet. A internet tem essa margem. Mas não se enganem, gente. Nem jornal, nem rádio, nem internet são espaços vazios nos quais a gente disputa com a burguesia em pé de igualdade. Não é isso que eu tô falando. Não é isso que eu tô falando. Os jornais, majoritariamente, eram de monopólios privados. As rádios, a mesma coisa. A televisão... A internet é a mesma coisa. A diferença é que a televisão não tem disputa nenhuma. A televisão ela não deixa espaço. Porque só tendo uma grande quantidade de capital constante para fazer um canal de televisão funcionar. Então a televisão ela trouxe esse problema, e é um problemaço, assim, que é existia um veículo de comunicação que era 100% dominado por ideologia burguesa. De ponta a ponta, sem margem. E, gente, quando a gente chega no final da década de 80, a televisão já é o veículo de comunicação dominante no Brasil. E a gente viu como a televisão foi, por exemplo, fundamental para a eleição do Fernando Collor de Mello. O veículo principalmente utilizado para empurrar o Collor como o candidato da burguesia foi a televisão. E os debates na televisão históricos, né? Vocês sabem lá do Muito Além do Cidadão Kane. O debate que o Collor se saiu melhor do que o Lula por conta da edição. Então, acho que eu respondi, mais ou menos, né? Fingiu tá suado.
Eu falei da regulamentação do Uber já, sobre a regulamentação. Eu tô pensando em fazer um TikTok também, porque essa regulamentação é muito ruim, na minha opinião. Ela é uma baita de uma derrota. E me dói no cu o PT e os petistas mais roxos assim, comemorando essa regulamentação. Eu acho isso um desserviço do caralho. De verdade. Alerta de Abin no Pix. Pera aí, eu tenho que continuar lendo aqui. Felipe Jordan, obrigado pelos R$5. Microchips são a última barreira antes da China ser a maior economia? Não sei. Não sei, eu não domino esse assunto. Eu sei que o João fala sobre isso no canal dele, tudo que eu vou falar eu tirei dele. Que a única produção de tecnologia que a China não tem autonomia é um tipo de microchip. E é um tipo de microchip que é fabricado particularmente em Taiwan. Então, basta eles conseguirem desenvolver esse tipo de microchip para eles terem autonomia tecnológica em todas as áreas. É isso que o João falou numa live. Mas para ser a maior economia, eu não sei qual que é o vínculo entre uma coisa e outra. Não sei exatamente. Eu acho que pra China se tornar a maior economia do mundo é só questão de tempo. O que é Taiwan? Taiwan é como se o Partido Novo fugisse pra ilha de Fernando de Noronha e decretasse um país novo. Com o apoio dos Estados Unidos. É isso, Taiwan. Anny, obrigado pelos R$5. Oi, Ian. O que é ser pós-modernista, viu, Pedro? Ivo falando e não entendi bem. Pós-modernismo é uma corrente filosófica e política que surge por volta da década de 70 e que tem como um dos principais expoentes o Michel Foucault, que é uma... Eu vou apresentar um ponto de vista generalizado e depois uma pequena crítica, que critica e questiona toda a construção do que a gente considera e do que a gente compreende como modernidade. Então, o que o Foucault vai fazer, por exemplo? Ele escreve um livro chamado História da Loucura, que é um livro que analisa historicamente como o que é considerado loucura foi sendo tratado de forma mais brutalizada conforme a modernidade foi avançando. Então, o pós-modernismo, ele questiona a ideia de que a modernidade anda de mãos dadas com a ideia de progresso. Ele escreve também O Nascimento da Clínica, que é a respeito de como a medicina clínica e científica foi desumanizando os corpos a partir do momento que ela enxerga o corpo humano como uma composição de diferentes engrenagens, e não como um ser humano que habita aquele corpo. Ele escreve também Vigiar e Punir, a respeito do sistema carcerário, que surge também a partir da modernidade e a partir do encarceramento em massa e da brutalização das pessoas que principalmente configuram minorias nas sociedades ditas, digamos assim, ocidentais. Essa é a parte que o pós-modernismo levanta e critica, na minha visão, de maneira muito competente. O grande problema é que o pós-modernismo ele costuma ser uma rua sem saída. Então ele apresenta críticas, mas ele não apresenta caminhos para a solução dessas críticas. Então é uma coisa que é muito comum, inclusive na filosofia europeia. Levantar críticas, mas não apresentar soluções para essas críticas. Então a crítica que se faz ao pós-modernismo é de que é uma filosofia muito desmobilizante. Enquanto o marxismo ele tem como o seu grande diferencial a sua capacidade de transformação da realidade. Aí, isso é uma coisa que é importante salientar. A ideia de modernidade, gente, a palavra modernidade e modernismo significa coisas diferentes em áreas diferentes, tá? Eu tô falando particularmente dessa corrente filosófica que o Pedro tava citando, que é o pós-modernismo. Existe uma série de outros autores pós-modernos, tá? Eu só citei o mais conhecido, que é o Foucault, o mais influente. Tem um autor pós-moderno, ou pós-estruturalista, que a gente pode chamar, que me influenciou muito, que é o Bruno Latour. Então, novamente, as críticas são muito pertinentes, muito necessárias às vezes. Mas a gente não pode, na minha visão, enxergar o pós-modernismo como a filosofia totalizante, porque ela é muito desmobilizante, na minha leitura. E na leitura de todos os marxistas, tá? Eu não tô isolado aqui. Eu preciso dar os pontos pra vocês, né? É foda. É isso aí, o Stalin venceu. Eu não sei... O que o Stalin venceu? Não sei. A solução a gente encontra no marxismo? Na minha visão, sim. O marxismo é uma filosofia, uma teoria, um conjunto de princípios também, que tem uma capacidade transformadora fantástica. Fantástica. A Segunda Guerra Mundial tem isso, né? O que o Stalin ganhou? Segunda Guerra Mundial, né? Tem isso. Anônimo, obrigado pelos R$5. Deide Costa, obrigado pelos R$5. Não sei se é a Deide Costa que tentou mandar e mandou de novo. Tem algum método bom pra roubar banco sem ter que trocar muito tiro com... Aí parou. Vamos especular, gente. Eu vou fazer mais uma aposta aqui. Porque a pergunta é a seguinte. Tem algum método bom pra roubar banco sem ter que trocar muito tiro com? Eu vou fazer a aposta aqui com o quê? Vamos lá. Quais opções que a gente tem, chat? Trocar tiro com quem? Tô colocando as opções aqui. O último me pegou muito, cara. Pronto, gente. Trocar tiro com quem? Trocar tiro com o quê? Nós temos aqui os bancários, o caixa eletrônico, a Carla Zambelli e a piazada. A piazada, no geral, assim, é a piazada, né? Florzinha, obrigado pelos R$3. Quando tem vídeo do Congo, vai falar sobre a violência sexual? Pois é, o vídeo do Congo vai ser o próximo depois do Reagan. Já tá definido isso. Vai falar sobre a violência sexual. Eu fico muito reticente, sabia? Porque...
É necessário porque é uma coisa que tá acontecendo. Só que ao mesmo tempo eu não quero... Tem um equilíbrio fino aí. Falar sobre violência sexual vai diminuir o alcance do vídeo. Ou seja, é menos gente pra ver o que tá acontecendo no Congo. E vocês não fazem ideia de como a violência sexual no Congo é brutal, tá, gente? Então, eu tô nesse impasse. Eu tô num impasse. Eu preciso pensar sobre. Mas a sua pergunta é muito interessante porque é uma dúvida que eu tive na hora de falar sobre esses vídeos. Por exemplo, eu entrevistei a Hortense, que é uma congolesa, e ela falou amplamente de violência sexual. Eu optei por não colocar no vídeo pro vídeo no TikTok mais longe. Porque o TikTok é muito estrito com qualquer terminologia sexual. Teve um camarada lá, eu esqueci o nome dele. É um camarada do TikTok que foi banido, teve a conta derrubada por um tempo porque ele falou do silicone da Michelle Bolsonaro. Só porque ele citou o silicone da Michelle Bolsonaro, ele foi banido do TikTok temporariamente. Pra vocês verem como o negócio é estrito lá. E aleatório até. Pois é, eu acho que é mais justo eu ter mais alcance. Justo não, né? Mais prático ter mais alcance. A Carla Zambelli tá ganhando, hein? Pô, a Carla Zambelli vai ganhar da piazada, velho. É foda, não tá fácil pra ninguém, pô. As lives vão ser só no YouTube. Eu tô com a dicção, ó, 10 de 10. Bora, piazada. Botei todas as minhas fichas na Carla. Não, as lives vão ser completamente abertas no YouTube. É os guri, não adianta. Você curte Rage Against? Bastante, gosto bastante. De uma banda que tem uma discografia perfeita, o Rage Against é uma das que eu considero. Ele só tem 3 discos, né? Então fica mais fácil, não tem tipo 80 discos, mas eu gosto dos 3, eu acho muito bons os 3. Principalmente o segundo. Marona, obrigado pelos R$3. Porque é mais difícil lembrar que estou sendo explorada quando eu gosto do que eu faço. Isso aqui, você não faz ideia de como isso que você está falando é pertinente. E de como a burguesia sabe muito bem que é pertinente. Te dou um exemplo prático. Existe uma área de profissionais, né, uma área de ofício, que tem essa dinâmica de saber que as pessoas gostam do que fazem e explorá-las até os ossos, que é desenvolvimento de videogames. Isso aí que o camarada falou. Dá uma olhada no mercado de game dev. Pessoas que entram na indústria de videogames, muito frequentemente, são pessoas apaixonadas por videogames. E, por serem apaixonadas por videogames, as empresas aproveitam esse entusiasmo para explorá-las até os ossos. Muitas vezes exploração seguida de demissão. Inclusive com a dinâmica que a gente chama de crunch, que é, conforme vai chegando mais perto do lançamento do jogo, o trabalho fica mais intenso e mais estressante. Então, saber que a pessoa gosta do que faz é uma informação valiosíssima para a burguesia. Porque sabendo disso, aí a burguesia consegue te explorar com um sorriso no rosto, dizendo que o que você tá fazendo é muito importante. E que é o seu sonho, que você sempre quis fazer videogames, desde que você era criança, e que você sentava na calada da noite, se escondendo da sua mãe, ligando o seu Game Boy debaixo das cobertas. Aquela criança tinha um sonho, e o sonho era fazer aquilo que ela tava jogando. E agora ela pode, 14 horas por dia. Isso aconteceu comigo no meu primeiro emprego. Entrei numa empresa enorme de design esportivo e só percebi que tava na merda um ano e pouco depois. Pedi demissão recentemente. É isso. Esse tipo de coisa vai ser explorada pela classe dominante, com certeza. Geralmente coisas que envolvem arte, né? Cinema. Eu falei pra vocês, quando eu tava lá no set de filmagem, acompanhando a filmagem do filme do Resta 1, eu vi o quão brutal é a jornada de trabalho de quem trabalha com cinema, gente. É coisa, assim, de naturalmente 10, 11, 12 horas por dia normal. Isso é jornada normal, tá? 6-1. Mas, né, sempre foi seu sonho trabalhar com cinema, desde que você viu pela primeira vez o Titanic, etc, etc. A atriz Sydney Sweeney tá nessa situação, aquela da Madame Teia. O que você acha do Dostoiévski? Eu só li um livro dele, Crime e Castigo. Eu sou bom com nomes? Eu sou péssimo com nomes. Eu falei alguma coisa errada? Doutorievski. Só não, é um livro grande, é. Eu também gosto da Twitch, do jeito que a plataforma é, só que eu tenho que fazer com que o meu canal seja rentável e não tá sendo. Doutor Áuzio. Vou expor uma dinâmica como cozinheiro. Eu amo o que faço e sei que sou explorado. Toda a minha vida eu ouvi de chefes acima de mim que eu tinha que rasgar o cu no asfalto pra chegar lá. O resultado é que muitos cozinheiros romantizam a exploração justamente porque fazem o que gostam. A minha ficha de exploração da classe caiu muito tarde por isso. Cara, cozinha me parece um trabalho muito pesado. Tipo, é o tipo de trabalho pesado que eu tenho um pouco de medo, até. Porque parece um lugar quente, estressante, apertado, delicado e hierárquico. Não sei se a minha visão tá muito moldada em reality show, mas parece algo estressante. Aí você que me diga. A cozinha do fast food dá pra ver porque é aberto, né? Eu não assisti o The Bear. Mas é ficção, né? Cozinha insalubre, é quente, é pouco ergonômico, existem os riscos de ter um maluco te ameaçando com faca. Tem faca e fogo, né? Tem coisas afiadas e coisas quentes, né?
O Linguini explorava o Ratatouille e é engraçado que o nome do rato não é Ratatouille. O Linguini explorava o Ratatouille e retirava mais valia dele. Eu acho que eu vou ter que levar pra formação da Soberana essa pergunta. Vou ter que pedir pro nosso especialista em economia política, Humberto, falar se o Linguini explorava o Ratatouille. Chamar o rato de Ratatouille é que nem chamar o Link de Zelda, né? Ou alguma coisa assim. Pode ser o rato que podia estar extraindo mais valia, né? Na verdade, o rato é o operário e o Linguini é o meio de produção. Eu acho que essa é a teoria certa. A Frozen merecia uma guilhotina porque ela é aristocrata. Ai, meu Deus. Cara, eu espero, de verdade, que o chat do YouTube seja metade do que o da Twitch é. De verdade, assim. Lembra daquela cena do Ratatouille que o rato faz assim e tá escrito real ou fake? Comenta sobre o Nicolas Ferreira ter assumido a comissão de educação. Eu não investiguei ainda, eu vi isso ontem. Então, provavelmente, agora... eu esqueci de falar uma coisa pra vocês, gente. Eu vou mudar o Como News pra quinta-feira. Porque quinta-feira dá um pouquinho mais de tempo pra eu preparar as notícias. Estava ficando muito, muito apertado pra preparar pra quarta. Então, as lives vão ser terça, quinta e sábado. Fica um espaçamento legal. Eu gosto mais até. Eu tava tentando desviar um pouco das lives do Humberto pra gente não coincidir, mas a gente acabou coincidindo de qualquer jeito. Então vai ser terça, quinta e sábado. Vou tentar avisar o melhor possível pra vocês não ficarem muito perdidos. Então, provavelmente no próximo Como News, essa coisa do Nicolas Ferreira ter assumido a comissão de educação, eu vou falar bastante, tá? Gary Cooper, obrigado pelos R$5. Tem a impressão de que a Rosa Luxemburgo é tão mal interpretada como Gramsci. Eu nunca vi alguém interpretando mal a Rosa Luxemburgo. Não tô dizendo que não existe, tá? Mas do Gramsci eu já vi mais. Já vi até gramscismo de direita. Que é o gramscismo que defende que deve-se dominar hegemonicamente os veículos de comunicação. Que é uma ideia do Gramsci bem... Tipo, não é exatamente o que o Gramsci fala. É uma maneira bem rebaixada de interpretar o que ele fala. Mas da Rosa eu nunca vi isso. Eu nunca vi alguém de direita, por exemplo, sequestrando o que a Rosa pensava pra defender os seus pontos. Já vi gente usando a Rosa... Tá, minto. Já vi gente usando a Rosa não pra defender particularmente ela, mas pra criticar o Lenin. Então, pegando o que a Rosa falava sobre o partido de vanguarda e falando, tá vendo, até essa comunista importante aqui não gostava da tese do Lenin. Isso eu já vi. Puro oportunismo. Eu devolvi os pontos já? Eu devolvi os pontos. Eu nem lembro. Deixa eu ver aqui. Quem que ganhou? Ganhou a Carla Zambelli, né? Pô, eu achei que a Piazzada ia ganhar, mas a Piazzada perdeu, né? Carla Zambelli ganhou, né? Eu achei que ia ganhar a Piazzada, mas é foda. 2,3 milhões foram pra Fiat Elba. Caralho, o nome foi muito pertinente, velho. Porra, 2,3 milhões pro Fiat Elba. Assaltante de carro forte. Obrigado pelos 333. Comprei um montão de cactus e preciso de lugar pra estocar. Sugestões. Sugestões pra estocar o CAC. Vamos lá. Onde que a gente estoca o CAC, chat? Quero sugestões de onde estocar o CAC. Na Papuda. Tô vendo aqui. Gostei. Boas sugestões, chat. Então, onde é que a gente estoca o CAC? Na Papuda, na Cama Box, na Cova do Olavo ou no avião da FAB? Quero saber o que vocês acham melhor pra estocar o CAC. Ó, tá ganhando a Cova do Olavo. A Cova do Olavo tá pouco movimentada ultimamente, né? Meu chefe vive falando que a Coreia do Norte lucra muito com criptomoeda. Adoraria saber de onde que é essa fonte. O que você acha de utilizar o sistema pra ir contra o próprio sistema? Por exemplo, eu entro num partido considerado de direita, me elejo de certa forma, agora é uma cadeira menos ocupada por um bolsonarista, não faz sentido. Porque eu dependo da região, dependendo da região, só o fato de usar um partido de esquerda já não se elege. Tem algumas coisas a respeito disso. Primeira essa tática ela tem nome, chama entrismo. O entrismo é você tentar se infiltrar num partido ou alguma organização que não é da sua ideologia e tentar fazer com que a sua ideologia seja predominante ou pelo menos tenha margem de manobra. Isso é muito contraproducente. Por duas razões. O primeiro é porque se baseia numa tática desonesta. E como nós estamos numa corrente contra-hegemônica, que é marxismo, leninismo, comunismo, o que seja, nós não temos o direito de sermos desonestos com a classe trabalhadora. Por quê? Porque isso é imoral? Sim, mas não só porque é imoral. Isso é extremamente disfuncional. E é disfuncional porque, se vocês forem ler os livros clássicos dos marxistas, o tempo todo eles falam de convencimento da classe trabalhadora. Então, por exemplo, na União Soviética nós tínhamos os soviéticos, conselhos de deputados operários e camponeses. Qual que era o objetivo dos bolcheviques para com os sovietes? Domínio? Não. Convencimento. O convencimento da classe trabalhadora a respeito da justeza da linha marxista-leninista é a ferramenta mais poderosa que a gente pode ter. Então, no lugar de entrar em um partido de direita e cometer entrismo, tentar utilizar a estrutura de um partido que é burguês para as nossas causas é contraproducente, porque táticas de entrismo costumam ser desarmadas rapidamente
E a gente não tem o direito, para além da moralidade, de ser desonesto com a classe trabalhadora. Porque isso é extremamente disfuncional. Beleza? Nosso objetivo é o convencimento da classe trabalhadora, porque a nossa linha é a justa, é a correta. A cova do Olavo tá ganhando, né? Eu imagino que a resposta esteja feita, mas achei que o avião da Fábia tá melhor, confesso, assim. E no nível individual é um jeito bom de você levar um tiro, tem isso também. Reagan 2 vai ser no YouTube, sim. Tem algum livro que fala da moralidade comunista marxista, sem ser da moralidade revolucionária? Esse da moralidade revolucionária está falando do Ho Chi Minh? Tem, eu tô tentando lembrar de mais livros que falam. Eu não me lembro, gente aí do chat que manja mais que eu. Tem algum trecho do livro vermelho que fala sobre isso? Eu não consigo me lembrar, mas eu acho que tem. E se esse texto aí que você tá citando é o do Ho Chi Minh, é o que a gente usa como referência, geralmente. Reagan to Trickle to Economics. Eu queria... Porra, essa piada é muito boa. Economia do gotejamento. Distribui os... A galera tem que me cobrar, velho. Foi na Cova do Olavo, né? Cova do Olavo é lugar de esconder cac agora. Tenho certeza que o Olavo em si não vai se incomodar muito. Deide Costa, como evadir da Carla Zambelli em uma bis 125 cilindradas. Evadir da Carla Zambelli. Sabe o que eu acho que você deveria fazer com a sua bis? Entrar numa padaria. Entrar num boteco. Porque aí a Carla Zambelli, ela vai fazer o quê? Ela vai se direcionar, como o algoritmo dela manda, diretamente pra parede. Pra tentar entrar na parede como alguém que tá aprendendo a jogar CS sem mexer o WASD, sabe? Segurando só W e mexendo o mouse, assim. É o Pathfinding, exatamente. O Pathfinding da Zambelli não é muito arrojado. É o Pathfinding lá do Age of Empires 1, sabe? Ela não aprendeu a fazer strafing ainda. Anônimo, obrigado pelos R$5. Camarada Picareta, obrigado pelos R$11. Qual a opinião marxista sobre IA? É neutra e o capitalismo corrompe? Boa pergunta. Caso você não conheça, nós temos um projeto aqui na Soberana que é o Teclas, Tecnologia e Classe, que é principalmente, tem o rosto, mas não só ele, né, que toca, tem o rosto do camarada Lucas Zavak. E o Zavak é uma pessoa que é muito versada nos temas de marxismo e tecnologia contemporânea. Então eu quero fazer o convite para você seguir o Zavak e dar uma olhada lá no Teclas, porque o catálogo deles tem muitas coisas sobre IA, não só um vídeo totalizante, mas vários vídeos citando diferentes usos e potencialidades do que é inteligência artificial à luz do marxismo-leninismo. Shibira da Steppe, obrigado pelos R$5. Viu que o Brasil para Lerdos tem feito material anticomunista pesadaço, vi. Isso não é surpreendente, gente. Da mesma forma que a gente começou a live falando acerca dos malucos que cria conteúdo só odiando mulher no stand-up, isso é uma reação. Antes a gente tinha pouca mulher no stand-up, então nós não tínhamos uma reação tão visceral. Agora que as mulheres no stand-up estão crescendo e adquirindo espaço e público, e muito público, aí isso gera uma reação conservadora, inclusive de homens que têm medo de perder o que eles já têm. Boa parte do que orienta ao fascismo é o medo de perder o mundo que você conhece. Principalmente se você está numa posição de privilégio. Seja privilégio de classe, seja privilégio de raça ou gênero. Perder esse pouco espaço que você tem, no caso da classe trabalhadora, né, é uma das coisas que atiça sentimentos fascistas nessas pessoas. No caso do Brasil Paralelo, eles pegam sempre o que tá em alta. Então eles fazendo um conteúdo visceralmente anticomunista é uma resposta do crescimento do comunismo no Brasil. Eles não iam ficar quietos perante isso. Então nós já estávamos previndo isso. Previndo, sei lá, qual que é a conjugação. É a idade chegando. Se você é um homem e tá chegando perto da meia-idade, você tem que falar o R desse jeito, tá? É uma obrigação, caso vocês não saibam, né? Se vocês não chegaram nessa idade ainda, vem uma comissão na sua casa e você tem que fazer exercícios de fonoaudiologia pra pronunciar o R desse jeito, tá? Também eles te ensinam a fazer sons de pai, que é quando o pai acorda às 5 da manhã e faz sons de pai na cozinha e no banheiro. Isso é uma coisa que vem uma comissão na sua casa pra te ensinar a fazer, tá? Enfim, a gente já tinha destrinchado, e eu queria até indicar o meu vídeo sobre o Brasil Paralelo, qual que é a dinâmica de seleção de temas do Brasil Paralelo. Então eles pegam algo que tá em alta e lançam num timing muito certinho. Não é à toa que eles estão fazendo um vídeo visceralmente anticomunista, repleto de desinformação, inclusive que tem a minha imagem na propaganda, tá? Tem a minha imagem, tem a imagem do Galo, tem a imagem da Laura Sabino e tem a imagem de mais um, eu acho que tem da Rita Von Hunt, na propaganda deles pra impulsionar essa bosta desse documentário, tá? O que a gente possa fazer... Perdão, o que a gente pode fazer? Criar o nosso material e disputar o espaço. É o que a gente sempre faz. E é por isso que a gente tá fazendo essa parceria com o ICL, porque o ICL tem um alcance e uma capacidade comunicativa que nós sozinhos não temos, tá? A gente sempre tem, gente, uma vantagem que a direita não tem. A gente tá certo.
Não importa quanto dinheiro eles tenham, não importa quanto alcance, quantos views, quantos documentários eles tenham. Tem uma coisa que a extrema-direita não tem: a razão. A gente tem a razão. E vai por mim. Ter a razão é uma ferramenta poderosíssima. Por isso que eu falei mais cedo a respeito do convencimento. A gente não precisa mentir. Não só a gente não pode mentir, como a gente não precisa mentir. Porque a gente tá certo. Agora, a extrema-direita não consegue crescer a não ser mentindo. A não ser aliciando a classe trabalhadora. Então saibam, isso é uma reação. Há 20 anos atrás não seria necessário que o movimento de extrema-direita fizesse um documentário anticomunista. Não ia precisar. Porque não tinha um movimento comunista em ascensão no Brasil. O que significa ter razão no discurso proletário? O capitalismo explora a classe trabalhadora. O capitalismo vai acarretar na nossa extinção como espécie. O capitalismo pode e deve ser superado como modo de produção. Isso tudo, a gente está certo. A classe trabalhadora é que cria e move o mundo. A classe trabalhadora não fica com o fruto do seu trabalho nas suas mãos. O Estado não existe para benefício da classe trabalhadora. Tudo isso, a gente está certo. Eu só vim conhecer o Brasil Paralelo após já conhecer o comunismo. Se não me pegaram no caminho, teriam me pegado gostoso. Pois é, a gente tem que disputar porque dá para disputar. A maior parte das pessoas, gente, não tá radicalizada à direita. A maior parte das pessoas tá no meio do caminho disputável. É só ver a quantidade de pessoas que muda de voto, certo? Então é possível disputar as pessoas. E foi o que eu falei. A extrema-direita não tem algo que a gente tem. A razão. E eu não meço as minhas palavras na hora de falar isso, tá? Às vezes o LivePix demora pra caramba. Deide Costa, e se a Carla Zambelli estiver camperando de AWP a saída do escuro alto? Esse pixel eu não conheço, cara. Mas aí tem que ver o contrajogo, né, desse pixel. Tem que perguntar por quê? Pro Fallen, como é que faz? E é foda, cara. Os mano camperando a essa altura do campeonato é foda. Se a Carla Zambelli aprendeu da Quickscope aí de Alp, é complicado. Deide o quê? Qual mapa que a Carla Zambelli tá? A resposta é a bang perfeitinha? Bom, é isso, gente. Finalizando aqui a última live da Twitch. Fiquem bem. Por favor, me sigam no Insta, que é onde eu me comunico com vocês. E nos vemos no YouTube na Octofeira.